Olá, boa noite. Com transmissão pela TV Cultura, emissoras afiliadas e conectado no YouTube, Facebook e Twitter, o Roda Viva começa agora. O nome dela é sinônimo de elegância e bom gosto, mas a história de vida da mulher que ocupa o centro do Roda Viva de hoje vai muito além das aparências. Filha de família italiana abastada, ela deixou a Europa fugindo dos horrores da Segunda Guerra. Reconstruiu a vida. Desde cedo, primou pela liberdade, fez escolhas difíceis e tratou a todas elas com absoluta transparência e naturalidade no livro A Elegância do Agora, que ela lançou neste ano. Num dos trechos, ela resume melhor do que eu jamais farei aqui como é que ela vê a própria vida. Abre aspas. A minha educação não é uma história de sucesso, mas de resistência. No centro do Roda Viva, Costanza Pascolato. Empresária, consultora e um dos nomes mais influentes no universo da moda no país. Ela e a família têm uma trajetória que mais se assemelha à ficção do que à realidade. O livro O Fio da Trama narra a história de 3 gerações e mais de 100 anos de desafios, derrotas e superações. Mas, acima de tudo, de grandes vitórias, das quais ela é o símbolo principal e deixa isso claro em outro lançamento recente, A Elegância do Agora. Para conversar com Costanza Pascolato, nós convidamos Érica Palomino, ela é diretora do Centro Cultural São Paulo. J.R. Duran, fotógrafo, escritor e editor da Revista Nacional. Lilian Patti, ela é jornalista, escritora e consultora de moda. Pedro Diniz, ele é colaborador da revista Marie Claire e dos jornais Folha de São Paulo e Valor Econômico. E Camila Coutinho, ela é comunicadora. Nós contamos ainda com o olhar atentíssimo do nosso muso, Paulo Caruso. Constanza, boa noite. Muito obrigada, é uma alegria ter você aqui no Roda Viva. E é uma alegria tão grande que a gente montou uma bancada que também é uma atração, né? Então, vai ser uma delícia. Eu amei, tá? Eu queria agradecer antes de você começar, porque eu achei raro convidar uma velhinha nessas alturas da vida para falar de coisas que têm a ver com o contemporâneo, que eu acho que é isso. Mas é porque você traz muito disso. Eu falei aqui na abertura do seu livro, mas temos um outro lançamento maravilhoso que também conta muito sua história, que foi feito pelas suas filhas, né? Pela Alessandra e pela Consuelo, com participação sua, O Fio da Trama. A minha participação, eu entreguei para elas os meus diários dos 14, 16, 18 anos, que eu dizia qualquer negócio. Eu disse, filhinha, eu não vou ler o que você vai colocar no livro. E tá aí, eu não vou ler nenhuma vez. Então, a Isa também ajudou a editar, portanto, eu disse, olha, tira se tem coisas horrorosas, sei lá, coisas que... Mas, enfim, é total liberdade, quer dizer, a verdade verdadeira. Eu vou começar, então, falando do seu, A Elegância do Agora. É um livro delicioso, a gente lê numa sentada, mas me chamou a atenção, eu até estava falando um pouco antes da gente entrar aqui no estúdio, como você trata de temas, você fala de anorexia, você fala de bullying, você fala de luto, você fala de depressão, de maneira direta, você não doura a pílula, mas concisa. Eu queria entender como foi o processo de abrir esses aspectos de uma vida que é muito conhecida por estar associada ao glamour, né? Como é que foi, como foi o processo de abrir essas caixinhas, digamos assim, para quem... Bom, sabe, quem me conhece mais sabe muito bem que eu sempre fui transparente. E algumas coisas que eu fiz na vida foi justamente porque eu não ia viver mentiras, entende? Então, eu tive que pagar o preço, quebrar a cabeça, fazer tudo isso. Mas, senão, não vale a pena viver, entende? No meu entender. Então, são coisas que aconteceram. E, na verdade, são pequenas vitórias, se você olhar para trás. Porque são superações o tempo todo, né? Quer dizer, aconteceram, na hora eu fiquei meio assim, mas eu disse, não, vamos nessa, porque eu tinha toda uma família que era exemplar na questão da superação, né? Quer dizer, então, eu achei que a essas alturas eu já podia conversar sobre isso na maior
Tranquilidade, é uma conversa. Perfeito. Lilian Patti, bem-vinda ao Roda Viva. Obrigada, é um prazer estar aqui com a Costanza, com você. E por falar no livro, no fio da trama, as meninas contam bem, através da sua mãe, o relato da fuga da Itália durante a Segunda Guerra. E você era muito pequena ainda. Queria saber, queria que você contasse por que vocês tiveram que sair da Itália e qual é a sua lembrança, qual é a sua memória daquele momento? Eu acho que quem lê o livro vai entender que a família do meu pai era de gente ligada ao social. Mas assim, tipo 4 gerações. Meu pai, que era muito jovem e não tinha pai, ele era filho único, homem, ele se organizou para entender como era mais legal entender o que estava acontecendo socialmente na Itália pós Primeira Guerra. E o fascismo, que era o que estava pintando na época, era um exemplo de organização social, tá? E ele, muito jovem, aos 27, estava nisso. Mas aconteceu que quando ele viu que a coisa estava indo em direção ao totalitarismo, a Hitler, etc. e tal, e também ele era federal de Veneza, portanto, uma coisa já a um nível importante. Só que ele entendeu que, como Veneza era um centro de famílias judaicas importantes, né, que desde 1200 e tal, ele começou a avisar todo mundo, saiam daqui porque a coisa vai ficando preta. E aí Mussolini soube dessa história e ficou bravíssimo com ele. Ele não tinha saída. Os fascistas e os antifascistas contra o papai tiveram que sumir, né? Quer dizer. E vocês tiveram que fugir a pé? A pé, de noite. Sabe que nem os nossos parentes queriam que o nosso carro parasse em frente ao prédio deles para não ser... Entendeu? A coisa... Vocês não têm ideia o que era a Europa nessa época. E você tem alguma memória? Eu tenho. Eu me lembro dessa noite que a gente passou pela fronteira de Milão para ir para a Suíça e meu irmão berrava, tinham botado uns lenços na boca dele e eu lá, assim, uma hora nos prenderam e uma hora falaram, bom, o senhor volta entre 2 carabinieri e eu fiquei com minha mãe, meu irmão foi para o hospital, fomos para o campo de refugiado e os carabinieri italianos falaram para ele, olha, foge, foge porque a sua família é linda. Ele ficou escondido, foi para a Suíça e finalmente ficou escondido 4 meses no sótão da casa de um advogado judeu que ele tinha salvo. Érica Palomino, bem-vinda ao Roda. Obrigada, Dani. Costanza, você sempre fez coisas muito transgressoras na sua vida. Você acha? Sim. E agora você está também fazendo uma das coisas mais transgressoras para uma mulher, que é envelhecer. Então eu queria que, olhando para trás ao longo de sua trajetória, de sua vida, você é uma feminista? Eu acho que eu estava falando isso com a Isa e ela até colocou. Eu sempre me comportei como homem. Eu não sei se eu era feminista, esses títulos todos. Ela me disse que eu sou uma feminista sem fúria, que eu ainda não entendi direito, mas eu sempre me comportei como responsável de mim própria, sabe? De mim mesma. E se eu tinha que fazer carreira, eu tinha que fazer, tinha que me virar e tal. Nunca dependi da opinião de homens, quer dizer, nem do meu pai, que ele não gostou muito, mas enfim. Eu não sei se eu te respondi direito. Respondeu. Pedro, bem-vindo ao Roda Viva. Costanza, no livro Fio da Trama das suas filhas, há vários relatos da sua mãe, Dona Gabriela, sobre a ascensão do fascismo, como a senhora comentou. Inclusive sobre reuniões dos jovens naquela época, do GUF, né, o Grupo de Universitários Fascistas. Ela comenta que ela não era fascista, mas que frequentava porque todo mundo frequentava. Enfim, era uma forma de formar uma identidade nacional naquela época. A senhora analisa alguma semelhança sobre aquele momento em que a Itália buscava uma identidade enfim, nacional com os dias de hoje, no Brasil? Eu acho que é diferente porque
Vocês brasileiros têm uma história muito curtinha ainda, sabe? Eu vejo como um adolescente querendo crescer, você entende? E eu acho que vai conseguir, porque o espaço é tão grande, eu não sou pessimista nunca. Essas polarizações eu vi ao longo da minha vida inteira, tremendas, assim, horrorosas. Portanto, isso que as pessoas reclamam hoje é uma manifestação que a gente conhece a mais, porque tem outro viés que é, naturalmente, do digital, que nos envolve completamente. Até quem não entende nada do que está ouvindo compartilha ideias e tudo mais, mas que é normal, tá? Agora, a Itália era um jovem velho, entende? Porque, na verdade, a gente tinha a tradição de todos esses feudos muito importantes durante até a Idade Média e até depois, com língua diferente, dialetos diferentes e tal e coisa. E eu não sei, eu vi uma mentalidade que não era tão nova quanto a nossa aqui, que ainda pode ser moldada com educação, coisa que está faltando. Lá também, porque, vamos dizer bem a verdade, a Itália era muito rural, porque tinha os feudos, aquelas pessoas importantes, poucas, e o resto era rural. Tanto que, tanto minha avó materna quanto toda a família paterna, eles queriam ensinar a ler e escrever todo mundo, entende? E foram responsáveis para as bibliotecas juvenis e tal, em Veneza e tal. Isso era um estímulo porque estava tudo em formação, como unidade, que a Itália só foi no final do século XIX. Duran, bem-vindo à Roda Viva. Muito obrigado. Constanza, você tinha uma moça que tomava conta de você que se chamava Blanche. Você lembra? E que foi ela que em teoria, que te apresentou para, quer dizer, não fisicamente, mas para os livros da Simone de Beauvoir. É verdade? É verdade. E isto é antes ou depois de você ser bicampeão sul-americana de salto ornamental no Mar del Plata? Porque isso me parece uma conjugação explosiva. Quer dizer, uma mulher atletíssima que faz saltos ornamentais e que lê Simone de Beauvoir. Mas vou explicar um pouquinho para a gente. Eu vou explicar porque é muito mais simples do que parece. A Blanche, na verdade, foi minha segunda mãe, né? E durante todo o período pré-América Latina e antes, na verdade, ela me criou. E foi ela que me ensinou a ler, escrever, etc. e tal. E ela era suíça, mas ela não tinha noção exatamente do que eram os livros da Simone de Beauvoir ou do Sartre, entende? Mas aqui em São Paulo, toda quinta-feira ela ia na livraria francesa, comprava as últimas novidades e trazia para que eu lesse, porque ela tinha me ensinado a ler e escrever. Mas você entende que uma menina de 12, 13, 14 anos lendo Sartre e Simone de Beauvoir era um pouquinho estranho, mas eu adorava as histórias. Depois eu reli umas 4 vezes ao longo da vida para ver o que eu entendia. Agora, como eu era considerada meio burra, de verdade, eu era burra, nesse livro aí está escrito, sou burra, porque eu era disléxica e tudo que era ciência exata, eu não sabia, eu repetia de ano, era uma idiota. E leitura, filosofia, essas coisas todas eu gostava. E a minha inteligência foi intuitiva, que só depois que eu descobri que a intuição é muito mais legal do que a gente dava valor naquela época. Mas eu era bonitinha, então eu comecei a nadar e eu descobri que não tinha nada que me pusesse tanto em exposição quanto fazer uns mergulhos, entende? Então, aos 12, 13 anos, eu estava lá. Tinha o Sato, que era um japonês que me ensinava tudo, eu tinha feito balé também, então, e assim fui. Então, eu pegava aquilo que eu achava que eu sabia fazer melhor.
cabulava a aula para ir ler Sartre no cemitério, imagina, naquela época. Depois eu voltava para a escola e ia para casa. Camila Coutinho, boa noite, bem-vinda ao Roda Boa Viva. noite, Constanza, feliz de estar aqui com você. A minha pergunta é, a gente vive hoje num mundo super polarizado em muitos sentidos. E, ao mesmo tempo que se fala em individualidade, também se fala em facetune, harmonização facial, em todo mundo ficando muito parecido. E eu fico me perguntando muitas vezes por que ainda é tão difícil para as pessoas ter personalidade própria e apostar nas coisas que as fazem diferentes, assim. Eu acho que você... Eu acho que é um super autoestima, exemplo. você quer saber? A primeira coisa. Eu sempre tentei explicar, quando eu escrevi esses livros, que são autoajuda fashion, que na verdade. Mas, na verdade, é isso. Quando você não confia naquilo que você é e, sobretudo, ainda não se identificou no espelho, porque a identificação no espelho vai além da primeira leitura. Você se enxerga diferente todo dia, depende do estado da tua cabeça, na verdade, além de todas. E eu estava vindo para cá hoje, e eu estava olhando moças passeando na rua, que eu até comentei com o meu motorista, que está aí há 18 anos, eu disse, olha só, as moças todas vestem a mesma calça, jeans, apertadinha, com um salto sim ou não, cabelão loiro, liso, 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 e todo mundo é meio gordinho assim, quer dizer, tem uma forma de corpo que se vê que elas não, sei lá, ainda não entenderam que tem exercício, tem algumas coisas assim, mas elas não copiam alguma atriz ou alguma cantora ou até uma influenciadora. Elas se copiam entre si, por grupos. Eu comecei a entender, porque agora eu estou caminhando pela rua e eu vejo muito mais coisas na rua mesmo. Será que eu estou errada? Não sei. Eu acho que tem um poder no autoconhecimento, está se falando tanto hoje em dia, né? Que é um poder de libertação, de você poder ser quem você é, e acho que as pessoas não enxergaram ainda o quanto é forte, né? E é um paradoxo nesse nosso... Então, mas eu sempre aconselho, se aceite do jeito que você é, porque no momento que você se aceitou, você começa a criar em cima disso, aí se personaliza. Não tem nada melhor do que você ter uma impressão digital visual. Você ainda não pode, porque está na luta da decolagem de uma carreira incrível que você está fazendo. Mas quando você chega a um certo... digamos, patamar, é maravilhoso ter a tal da impressão digital. Eu acho fundamental. Nós conseguimos um milagre aqui, todo mundo falou e nós ainda temos 7 minutos, então, Constanza Pascolato é de vocês. Constanza, então, falando em autoimagem e tal, muito antes das blogueiras e influenciadoras, você entendeu que a sua imagem e o seu nome era uma marca, você fez deles uma marca, né? Independente da pessoa jurídica a quem você tivesse relacionada, tanto na tecelagem ou na Folha ou qualquer veículo de comunicação. Quando que você teve esse insight, assim? Quando você percebeu que isso era uma... Olha, eu, na época que eu era editora das revistas Cláudia Moda, eu não pensava em mim, eu ia me vestindo do jeito que era, e aliás foi o pior período, porque eu ia usando roupas que estavam na moda a cada estação, sem pensar que era eu que estava vestindo, até chegar uma hora que o Júlio me falou aquela frase famosa que eu cheguei com uma espécie de macacão de Jessie rosa, shocking, com um bolso de... aquela calça cenoura e aquele bolso que parecia de... palhaço. E ele falou, amore, será que precisa? Precisa. E aí eu pensei, eu falei, não precisa, né? Então eu comecei a me vestir mais ou menos do mesmo jeito. Mas o grande lance foi quando eu comecei a envelhecer, que é maravilhoso isso, sabe? Que eu entendi que o tempo passava, mas não era um castigo, entendeu? Só foi castigo na hora do
Será que pode falar isso? Que é Claro, você pode na hora do que eu entendi que eu não queria mais acasalar. Mas quando você se sentiu envelhecendo? Que acho que esse é um momento... Nesse período. Eu dizia, eu não vou ficar comparando minha pele com o outro. Chega, tchau. Que foi um pouco radical. Eu tive umas doenças autoimunes por causa disso. O olho começou a sair da órbita, tive coceira, caiu o cabelo, enfim. Mas eu me acertei nessa coisa e comecei a me encarar como um personagem envelhecendo, que precisava aprender muito mais, porque tinha muito menos tempo para viver. E eu agora, então, que tem menos e menos, porque eu fiz 80 esse ano, que foi um festival de festejo, eu digo, bom, agora tem que viver melhor, ler mais, fazer mais, coisas. Come on, porque senão acaba, né? E nesse sentido, Constanza, a sua relação com tecnologia, você tem mais de 645 mil seguidores no Instagram. Né? Como você lida com a tecnologia, como você lida com a sua imagem e se relaciona com as redes sociais? Tecnologia, eu sou meio ruim mesmo ainda, quer dizer, se eu mal consegui agora colocar foto no meu story, porque a Alessandra teve a paciência de me explicar pela 25ª vez, quer dizer, uma coisa assim. Eu acho que meu Instagram funciona só pela imagem que eu tenho pública, que eu não entendo como chegou a esse ponto, juro por Deus, não é falsa modéstia nem nada. Mas, ao mesmo tempo, eu... aos 69 anos, inventei esse totem, que eu até falo no livro, num dos livros, não me lembro mais qual agora. Nesse. Porque, na verdade, eu tinha que ser reconhecida antes de alguém me olhar em detalhe, entendeu? Que é uma esperteza fatal. E quando eu viajo, a mesma coisa. Todo mundo me conhece. Ah, lá vem aquela do cabelo. Até o diretor do Pitti, o novo diretor alemão do Pitti, que é um museu fantástico, que estão renovando o tempo. Ah, a senhora dai capelli, come va, etc. Entendeu? É fácil você... até se relacionar mais quando você tem uma imagem. Eu acho que você inventou, agora posso falar, que eu te falei hoje, eu adorei essa tua imagem, impressão digital, Érica Palomino. Porque eu te conheço há um A tempo. entrevistada é você, tá? Você que é a estrela. Mas, olha, esse é um exemplo da generosidade da Não, mas é verdade. coisa maravilhosa. Da Da generosidade e da esperteza, porque antes da gente começar o programa, ela estava falando, mas eu posso responder uma pergunta com outra pergunta? Eu falei, você pode tudo aqui, mas ela está jogando... Eu acho mais divertido, porque eu relaxo um pouco mais, entende? Ótimo. Ela disse aqui que não entendia nada que a filha estava tendo que explicar pela 25ª vez. Imagina se entendesse, porque sem entender fez 645 mil seguidores numa rede social só, depois a Camila ainda pode te dar umas aulinhas. Eu aprendo várias vezes. Demais. Alguém quer deixar uma provocação final para a gente trazer no bloco seguinte? Nós temos só 2 minutinhos, fica curto para pergunta e resposta, mas dá para deixar uma pergunta. Eu queria saber qual é o maior desafio de se reinventar. Porque é uma reinvenção atrás da outra e cada vez mais rápido. E você está sempre se reinventando, o 5º livro, né? Então, qual é o maior desafio, assim, disso? Eu sou de uma curiosidade infantil, sabe? Eu nunca saí da primeira infância na questão da curiosidade. E essa curiosidade, hoje, que eu tenho meditado bastante, quer dizer, eu até tenho quantas horas, quanto tempo e tal, que eu já estou me achando, mas acho que ainda tem muita coisa para fazer. Eu descobri a profundidade da importância da curiosidade. E o outro dia, eu até acho que já dei uma entrevista falando sobre isso, eu estava vendo com minha filha uma coisa na televisão, sem prestar atenção, era um filme dinamarquês, coisa assim, a criança, uma menina de 12 anos, perguntava para o avô isto e perguntava aquilo e tal, uma intensidade, curiosidade profunda. E ele disse, mas vovô, por que eu tenho toda essa curiosidade? Ele fala, porque você é jovem. E depois, porque curiosidade também é amor.
Então, eu fiquei profundamente tocada com isso. Por quê? Se você gosta da vida, você é curiosa. Se você se agarra com força para tudo aquilo que você vai fazer, você é curiosa, você quer saber mais disso, daquilo. Então, é um pouco fofoqueira, ok, mas é legal, é mais legal do que você ficar naquilo, na invenção que você fez de você mesmo, é terrível. Perfeito, gente. Eu vou deixar aqui a provocação que eu não precisava. A gente vai fazer um rapidíssimo intervalo, mas a conversa está muito boa. É Constanza Pascolato. Fica com a gente no Roda Viva. É um segundinho só. Estamos de volta, Constanza Pascolato, no centro do Roda Viva, e eu vou passar a palavra direto para o Pedro Diniz. Constanza, no primeiro bloco você estava falando sobre as redes sociais. No ano passado, o WhatsApp, principalmente, foi um território de muita deselegância, apesar do nosso tema ser elegância, entre família, entre amigos. Muita gente perdeu amigos, né, no ano passado, e no próximo ano tem novas eleições. Qual que seria o código de conduta ou de ética para lidar com opiniões divergentes com familiares, com amigos? Como que você primeiro tratou isso, enfim, essas posições diferentes de pensamento, e como você acha que as pessoas têm que se relacionar nas redes nesses momentos belicosos? Eu posso falar a verdade? Eu não sei para que eles perdem tanto tempo nas redes sociais, meio que eles, sabe, é só para ter essa coisa. Eu acho que, no fundo, o ser humano tem um problema de... Ele não quer ser anônimo, entendeu? E nunca foi, quer dizer, nunca quis ser. Mas agora que tem mais gente, e tem essa possibilidade de falar, eles ficam horas lá e na verdade, elas deixam de existir para ficar numa espécie de vida paralela, que eu acho terrivelmente nociva, porque eles não têm medida para isso. Quem trabalha com isso é uma coisa, tá? E aí vocês priorizam aquilo que vocês querem trabalhar com, eu imagino, porque senão não daria certo vocês ficarem o tempo todo sem ter digamos, uma informação pertinente para aquilo que vocês estão fazendo. Ora, a coisa da opinião que não converge é uma coisa, como eu falei já uma vez, há muito tempo que existe. Tá? Hoje ficou mais evidente essa coisa da polarização. Eu, sinceramente, jamais entrei em embates, porque é da minha natureza. Se você vê no meu, até no, como é que chama aquilo? Quando você ia no Mago para saber o teu mapa social, coisa astral, eu não gosto de enfrentamento, não gosto, entende? Então eu procuro escutar os dois lados e vou me comportando do meu jeito. E a questão política, meu pai, desde quando a gente era pequenininho, diz: nunca entre em política, nunca entre em discussão, porque ele já tinha apanhado bastante, ele sabia bem. E depois ele dizia assim: mesmo que você seja um pouco ignorante, como você é, ele falava para mim, porque ele me achava meio ignorante, estuda a história, porque ela se repete. E é verdade, se você estuda a história profundamente, você vai ver que ela vai ver. Então, para que entrar em abacaxi agora, que a gente já sabe que já não deu certo, entendeu? Obrigado. Eu te respondi direito? Sim, na verdade, como os familiares podem se entender nesse contexto? Ou seja, como dar opinião sem perder amigos, né? Eu acho que você tem que se juntar com os que pensam igual a você e deixa para lá o resto, sabe? Porque você não vai chegar a lugar nenhum brigando por uma coisa. Se você faz
Você vai e age do teu jeito. Mas não precisa ficar lá brigando dentro de uma mesma família que enfraquece. Tudo que enfraquecer, eu sou da resistência, como eu falei. Então, para a resistência você tem que ser um pouco mais diplomático. Eu tinha afiançado a palavra para Palomino, mas o Duran também sinalizou que quer falar. Posso manter com ela e te Palomino devolvo? primeiro, Perfeito. não tem problema. Muito cavalheiro. Constança, eu queria falar um pouco sobre moda. E você, além de ser essa extraordinária personalidade, é das pessoas que mais conhece os códigos da moda. Queria te perguntar se você acha que a moda tem conseguido acompanhar as mudanças da sociedade em relação a questões identitárias, a questões de diversidade, de representatividade, no macro e no Brasil também. Eu acho que é inevitável, tá? Porque como aquela frase antiga que eu sempre falo do James Laver, que é a moda é o retrato no espelho de um momento social, né? Sempre. Então, na multiplicidade de propostas e ofertas que a gente tem hoje, que está cada vez mais sendo pensado, inclusive com trabalho de redes sociais, de trabalho de plataformas, que eu até peguei um trabalho, quer dizer, me convidaram para trabalhar em 2013, para mim foi muito importante porque eu entendi o quanto as plataformas podem ampliar o range, quer dizer, do conhecimento das pessoas e acesso também para a moda, né? Ainda estamos em evolução, tá? Mas que está claro, porque são discursos que estão sendo abertos, né? Quer dizer, a diversidade, isso, aquilo, a sustentabilidade, isso tudo. São coisas que não vai dar para não pensar nisso agora. Por enquanto, as pessoas estão tratando disso para se autovalorizar, tá? Sendo muito sincera. Porém, existem empresas enormes, tipo a própria Rhodia, quer dizer, das fibras, que está pensando em coisa sustentável já há um tempo, quer dizer, toda a família que é dona dessa multinacional já pensa nisso, entende? Só para dar uma ideia de coisa. Mas vai demorar muito ainda para resolver tudo, entende? Agora, a diversidade, quer dizer, a diferença de estilo está começando a aparecer de um jeito incrível de todos os preços, né? Você sabe disso. Eu não sei se eu respondi direito, eu me enrolei muito. E é uma das coisas que eu sei mais é moda, quer dizer. A pergunta era também no sentido de as pessoas sempre criticam muito a imagem de moda, ou quem cria moda, quem produz moda, de isso refletir ou não a sociedade à volta, né? Sobretudo no Brasil, um país de uma diversidade racial bastante proeminente, no sentido que a maioria da população é negra e a gente não vê muito isso, mas seja tá na imprensa. começando, quer dizer, agora eu acho que é o início de tudo, sabe? E com uma rapidez incrível, né? Porque aquilo que a gente demorou 10 anos para fazer lá atrás, se você lembra bem, hoje em dia, em 2 ou 3 anos, a coisa já acontece. E tem uma cobrança, né, maior. Mas, enfim, eu vou passar a palavra para o Duran e depois a gente pode voltar. A cobrança é total. Existe uma cobrança muito forte hoje por mais representatividade, né? Duran? O que aconteceu no Brasil, do ponto de vista, me parece que nos anos 90, a moda era uma coisa, tinha uns talentos, a moda no Brasil não tinha fronteira, as pessoas iam ser estilistas para outros estilistas lá fora, enfim, tinha uns desfiles fabulosos, tinha toda uma coisa, e de repente, São Paulo Fashion Week era uma coisa, e de repente tudo isso virou quase um espelho, sei lá, uma sombra do que era. E isso não tem a ver, porque nos anos 90 não existia o boom, não existia, enfim, é uma coisa que não se pode dizer. Obviamente deve ter relações com a economia, mas de qualquer maneira eu penso no talento. O que acontece com todas as pessoas tão talentosas e que depois teve um vácuo? Para mim, eu vou ser muito honesta com você, quando a questão financeira, quer dizer, econômica não funciona, as coisas não acontecem.
não adianta. Sabe? Nos anos 90 as coisas não funcionavam e isso Mas é que nos anos 90, se você lembra bem, a gente ficou os anos 80 inteiros... Século passado. Não, mas fora dos 80 aos 90 não tinha importação no Brasil. Então houve aquela expansão das nossas marcas nacionais, que tinha basicamente o jeans como cavalo de batalha, o streetwear que começou a acontecer, que era uma coisa copiada do Japão, disso, daquilo, mas, na verdade, a coisa estava funcionando para tudo que era nacional, entende? Então, naturalmente, o talento, tinha talento, sim, mas não é Hoje em dia você vê que não existe mais um Saint Laurent, um Balenciaga, um Chanel. Hoje em dia tem gente que sabe adaptar com talento e com uma base de tecnologia fantástica, como esse que eu acabei de escrever, e eu soube que ele ganhou 1000 prêmios, que é um menino que está fazendo Bottega Veneta, que desde o evento na Gucci daquele Alessandro Michele, que fez uma revolução em termos de marca, esse que chama-se David Lee, ele é um inglês, ele começou em julho de 18 na Bottega Veneta e já cresceu 6,7, fazendo, juro, mas num mercado que é mundial, vamos dizer. E fazendo coisas estranhíssimas que, para mim, tem muito a ver com a nova estética nossa aqui, contemporânea, que já é transformada pelo digital. Quer dizer, o fato do Instagram funcionar como imagem o tempo todo, muito para a moda, já transformou a estética que agrada hoje, entendeu? Para os mais jovens. Enfim, eu não acho que é falta de talento, é falta de oportunidade. A gente tem Lilian e Camila pedindo a palavra, então eu vou passar para a Lilian, que falou um pouquinho antes, e devolvo para você. Aproveitando essa volta no túnel do tempo do Duran, as pessoas acham que quando a gente está em Paris é tudo muito glamuroso, né? Que é tudo maravilhoso. Acho uma chatice, gilet jaune, não sei. Então, mas lá naquele período, anos 80, final dos anos 80, quando eu comecei, você já estava lá, a imprensa brasileira era não só ignorada, como mal vista, porque a gente era uma espécie de espião chegando ali para copiar. Mas era mais ou menos, né? Nós não, mas... mas a gente era visto assim. E depois, com a abertura do mercado, melhorou. Hoje em dia a gente até é bem tratado, eventualmente é reconhecido, etc. Queria que você contasse, eu sei que você tem muitas histórias divertidas e perrengues, lutando para entrar num desfile por amor à moda. Bom, até o Giovanni Bianco contou essa história num outro programa. E ele falou que era para você contar também essa história. Muitas, né? Não, porque assim, eu vou explicar rapidinho para o pessoal que não entende. Na verdade, o que é? Lá fora, você é considerado se você é um mercado importante. A gente não era. No começo, a gente só copiava mesmo, porque... Ou então, tinha aquela... Bom, isso estou falando lá da pré-história, não vou falar. Então, na verdade, até as revistas que se inscreviam, que recebiam alguns convites, que não é assim como é hoje, enfim, aquilo, porque a gente virou um mercado. Agora um pouco menos, mas já foi melhor. A gente retrocedeu mas é assim, né? você entende? Quando teve a das Lu, que beleza. Tá. Então a gente foi para a segunda fila. Sai das Lu, 18ª, ou não, nenhum convite. Aí, de repente, sei lá, a gente volta a ter uma certa importância, digamos, comercial. Para falar a verdade, é tudo isso. Sem money não dá. Aí tinha um monte, eu tinha um convite e o Giovanni estava comigo, o Giovanni é conhecidíssimo hoje, ele faz, enfim, foi até da Vogue Itália, mas ele é um cara que faz publicidade para tudo, Madonna, sei lá, umas coisas estratosféricas. Ele queria entrar nos desfiles comigo. Então eu falei, não, vem que não tem. Então eles pararam anyway.
Então eu falei, não, mas ele está comigo. Então ele falou, eu sou filho dela. Eu falei, filho não. Filho não, mas ele está comigo. Ele entrou? Não, não entrou. Pô, depois dessas Não tinha o que fazer, né? A gente Constanza, pulava a janela. Então, isso que eu ia falar, pulava a janela. É verdade que você chegou até a subornar um segurança para entrar no desfile? Pô, não, eu sou pão dura. Eu não sei que tipo de suborno que eu já esqueci. Não, eu pulava a janela, ficava... Cristiano Fleury e eu ficamos naquele parapeito no Palais de Congrès, imagina, rastejando para entrar num... Conta das canetinhas, Constanza, o kit de canetinhas que a gente fazia. Ah, eu tinha um kit de canetinha porque a gente mandava replicar os convites. Eu até sabia o endereço certinho. E aí a gente... Agora que eu entendi. Isso Era uma máfia. Era uma máfia, entende? Era a máfia falsificadora de... Uma pequena, uma coisa ingênua, porém, entendi. Não, mas a gente fez coisas do Arco da Velha. Isso para explicar, porque na época não tinha internet e a gente ficava 6 meses sem saber qual era a tendência. Se a gente não assistisse aquele desfile, só 2, 3 meses depois. Ou então você passava a noite, em claro, como eu fazia, com os fotógrafos para escolher os cromos que a gente ia escolher para fazer a matéria, isso, aquilo. Madrugada dentro, entende? Que é Camila, por aventura. favor. A minha pergunta tem a ver com tendência e formação de tendência, né? Porque tinha uma expressão que se ouvia muito antes, que era a ditadura da moda, que hoje em dia até dói no ouvido quando a gente escuta, porque não cabe mais nos tempos de hoje, né? E aí eu queria entender com você, como é que você compara como as tendências surgiam nessa época e agora que horizontalizou e vem de todos os lados e o tempo dura menos e é outro processo de formação de desejo. E aí eu queria entender como você compara. Você sabe que é um mistério para mim também? Esse exemplo desse Lee, da Bottega, é uma coisa que me intriga, porque, afinal, ele é inglês, ele ganhou 5 prêmios lá do British Council anteontem. E eu já tinha pensado em fazer a matéria antes, ó, que ninguém vai saber disso, só vocês. Mas é que, na verdade, você sente uma coisa que é inexplicável, sabe, hoje em dia, que tem... que você vê que cabe no contexto geral de não só comportamento, mas de estética. Essa coisa da estética transformada pelos filtros para isso, para aquilo, deixou a coisa... Eu vejo os produtos que ele criou. Tem um sapato que parece da Minnie Mouse, que tem um dedo assim em relevo, e as pessoas estão loucas atrás. Que é uma coisa que pessoas, eu quero dizer, fashionistas, daquele nível internacional, bararibara. Mas dali para... eu acho que quando você vai mais no popular, como eu te falei, ou você está no grupo, ou vocês são as influencers, que e tem alguns que antigamente eram atrizes da televisão, sei lá, ou, na minha época ainda eram as atrizes e tudo. Mas eu acho que tem uma coisa de comportamento que vai juntando. A coisa da casualização, por exemplo, da moda, é absolutamente irreversível. É muito interessante quando a gente vê marcas, sei lá, a Moschino, a Kenzo, meio que criando produtos para colocar a marca de volta no gosto dos mais jovens e na rua, né? Na rua. Porque é um caminho que vai e vem dos dois lados. Mas a casualização é fatal. E uma das coisas que me interessa, na verdade, é a moda masculina em geral, porque eu vejo sempre o Pitti Uomo, que é uma coisa em Florença, que quando eu estou visitando minha filha e meus netos em julho e dezembro. E justamente nessa época, são 4 dias que a moda masculina acontece da maneira mais sofisticada do mundo, isso eu sei, e vem do Japão e tal. E aqueles 4 dias tem aqueles homens bem vestidérrimos, assim, e lá eu saco a tendência macro. Porque a mulher tem muita proposta, vira uma confusão. Então, eu comecei a entender aquela coisa do normcore, que, aliás, a gente tinha discutido em Paris aquela vez, lá, porque eu vi a maneira como eles estavam vestidos. E hoje a gente tem discutido também com o Pedro essa coisa do masculino,
Por que a moda está mais... Porque a nossa moda é... Quer dizer, a nossa vida é menos fácil do que antes. A gente tem que estar mais confortável. Ok. E depois tem muito mais gente para vestir, então... Mas isso não explica tudo. Então eu fiquei pensando que talvez as elites de todas as épocas influenciaram a moda, de uma certa forma. Você pensa 50, 60 novidades, os jovens e tal. Agora, o Vale do Silício é o top de linha. Então, essa casualização masculina, eu até vi nos moços que estão em Wall Street, sabe, vestindo mais casuais. Eles que eram os imperadores da história toda, porque é o dinheiro que... né? Mas o poder do Vale do Silício hoje é maior. Tanto que depois você me falou, e o Zenha também me falou, que ele está com gente lá para ver, porque a moda vai mudar por causa desses grandes polos de influência mundial. Já fica com ele mesmo que o Pedro pediu para fazer uma pergunta. Eu queria voltar um pouco ao que o Duran falou sobre moda brasileira. Você acompanhou desde o embrião da moda brasileira, todos os eventos, enfim, os estilistas, os nomes. Em 2011, a gente passava por uma espécie de euforia sobre nomes da moda, grandes eventos, grupos comprando marcas para investir nas marcas, isso em 2011. E no mesmo ano, a Box 1824, que é uma consultoria de tendências, fez uma pesquisa encomendada por uma marca que para identificar com os brasileiros quais eram os nomes mais lembrados da moda. Para, a partir disso, fazer uma coleção com essa marca. 8% responderam Clodovil, 3% Ronaldo Esper e 1% apenas Alexandre Hetzkovich, naquela época que era um boom. Onde a moda errou que não fez com que o brasileiro conhecesse seus próprios estilistas, usassem suas marcas e reverberasse para fora? Meu amor, sei lá. Para quem que eles perguntaram Clodovil? Para o Brasil inteiro. Mas você entende que deve ter perguntado, eu não sei, eu te falei que falta um pouco de comunicação e cultura nessas histórias, porque cultura de moda é um negócio que não acontece à toa, em 2 dias, entende? É uma coisa que você traz... A moda sempre parece mais rica quando as coisas ou se modificam socialmente, como foi nos anos 20, nos anos 60 e tal coisa, porque aí tem uma manifestação realmente importante de transição, né? Quer dizer, mas se não, quando as coisas estão bem, né? Quer dizer, e agora está tudo movimento e tal. E o que acontece hoje na moda não tem nenhuma novidade, não tem nenhum talento aparecendo, a não ser esse senhor que inventou a bolsa que parece um sei lá o quê, entende? E é um exemplo assim. Mas o que a moda mundial está querendo fazer? Vender, vender, vender cada vez mais para onde? Para gente que nunca teve nada, tipo China, isso, aquilo, etc. e tal. Então, para eles, tanto faz o produto que eles estão fazendo, você entendeu? Vamos falar bem claramente. Porque tudo, para mim, é um pouco de fogo de artifício, entende? E os grandes grupos que têm essas marcas todas têm que conservar a diferença entre um e outro, mas é tudo gente que nunca teve nada que gosta de comprar aquelas coisas, ou que é um entusiasta. Mas não é um alerta para a moda o fato de que os brasileiros não conhecem um único estilista na ativa, além do Alexandre Hetzkovich? Se você viaja, como a gente já conversou sobre isso em Itália... Mas quem é que é o culpado? Desculpa. Não sei. É a comunicação, ou não? Nossa. O Roda Viva, eu vou ter que interromper esse bloco e volto rapidinho. Vocês viram que a conversa engrenou aqui. Fica com a gente, é rapidíssimo e a gente já volta com mais Costanza Pascolato no Roda Viva.
Roda Viva está de volta. Costanza Pascolato, a nossa entrevistada de hoje. J.R. Duran está com a palavra. Costanza, então, a gente podia dizer que a moda você compra, mas a elegância não. Não compra mesmo, porque isso a gente então, já sabia. como que a gente adquire esse sentimento de elegância? É na água? É no... como que as pessoas... É tentativa e erro? Como que... Porque, na verdade, quando as pessoas querem ou falam de moda, o desejo por trás de poder comprar essa coisa toda, todo esse produto todo, é de serem umas pessoas elegantes, né? Porque acham que a moda implica numa elegância. Como que fazer para ser uma pessoa elegante se você... quer dizer, como que você sabe, alguém que quer ser Costanza Pascolato, como é que ela sabe? Não, que Costanza... Coitada da Costanza, não. Eles não querem ser a gente, mas... eu acabei de escrever um livro que você não leu, provavelmente, porque eu acho que a elegância está na maneira como você trata os outros e você vive, tá? Agora, a roupinha em si, hoje em dia, como eu já falei, eu acho que é mais legal você se identificar com você mesma e ter uma imagem que você reconhece, que está coerente com você. Aí você começa a ter uma personalidade estética, né, que te distingue. Mas isso não basta, entendeu, para mim. Quer dizer, é uma questão de como você se comporta, de como você trata todo mundo. Eu não sei por que você tem que tratar um diferente do outro, porque, você entendeu? E eu me esforcei... Mas aí, isso é educação, não? Isso é uma educação? É educação, mas é também, na mesma educação, você tem dois irmãos, um é assim, outro não é, entendeu? Às vezes acontece. Então, eu acho que é um esforço que a gente tem que fazer cada vez mais de se comunicar além do que é digital, sei lá, essa coisa tecnológica, porque se você não se humaniza, a coisa encrenca, entendeu? Eu acho que o grande lance é se humanizar cada vez mais, porque vem a inteligência artificial por aí que vai acabar com uma série de coisas. A inteligência intuitiva e humana é muito maior do que a gente pensa que é. E a coisa da elegância nada mais é do que se você faz uma espécie de caldinho de tudo aquilo que você é e coloca, e pronto. É muito mais simples do que a gente imagina, assim, muito mais simples, né? É mais simples. E Costanza, quando você fala de elegância no seu livro, você fala também de deselegância, que falta educação e se fala também que às vezes falta noção, né? Então, lembrando do que você falou antes sobre as elites e juntando um pouco a pergunta do Pedro, você acha que falta noção para uma certa elite brasileira sem educação ou que não soube consumir uma cultura de moda brasileira, um design brasileiro? Queria que você falasse duas coisas, né, que você está falando. Que eu assisti o Harari, que eu adorei a entrevista. O que ele faz, que ele é genial, não sou eu, né? Mas ele desmembra as coisas, sabe? Então ele responde uma coisa por vez. O fato de sem noção, para mim, é uma questão de educação, mas a educação mesmo de escola, não só de berço, quer dizer, uma coisa educação. E o jeito de se comportar cada vez mais relax de hoje contribui, porque eles me dizem o tempo todo, mas esse negócio de etiqueta ainda existe? Eu falei, olha, etiqueta vem da ética, quer dizer, como você trata o outro, etc. e tal. Você acha que isso sai de moda? E está cada vez mais barulhento, mais agressivo e grosseiro, porque é mais fácil, você acha? E depois, obviamente, o ambiente todo que é complicado, essas grandes cidades e tudo, a gente tem que saber achar o próprio lugar, que não é fácil. No seu livro você fala que a etiqueta é igualitária, né? Que é super legal esse conceito. Porque todo mundo é igual, você tem que tratar do mesmo jeito, é isso que eu nunca entendi isso, sabe? Por que tratar diferente pessoas que... Deixa eu só dar uma organizada aqui, porque esse bloco é um pouquinho mais curto e a gente tem uma fila. Então, vamos Lilian, depois Camila e aí o Pedro. Tá.
Costanza, todo mundo sabe que você é muito disciplinada e você tem uma rotina de beleza que você preza muito por ela. Eu restauro. E você sempre diz que estar bem vestida é uma questão de gentileza com o outro. O papai falava isso. Seu pai falava e você introjetou isso muito bem. Mas será que isso também não é um álibi para uma personalidade mais narcisista? Comigo não é isso daí. Já tentaram me falar isso aí. E dizer, você entende que uma pessoa como eu, que fez uma carreira improvisada, de repente, dos anos 70 para hoje, que tem esse apelo todo público que eu não entendo qual é essa notoriedade, mas tudo bem, eu agradeço, etc. e tal. Você acha que se eu andasse desarrumada e caquética, eu seguraria esse negócio que deu um certo trabalho para conseguir aos 80? Eu acho difícil. Então a gente tem que cuidar o que tem e dar graças a Deus que está desse jeito. E que ainda tem energia de fazer esse restauro todo dia. Que às vezes eu grito quando eu estou fazendo o risquinho que não sai direito. Entende? Tem dia que você está pior e sai tudo na diagonal. E você mesmo arruma o seu cabelo, faz sua maquiagem? Tudo essa coisa. Uma coisa... A minha pergunta são sobre os cuidados que as pessoas não veem. Que bom que a gente está se complementando. Que aquela vez que eu te entrevistei, você me falou muito sobre como você cuida de dentro. Sim. O seu wellness, que está se falando tanto hoje em dia, cuidado do dia a dia. Você me falou várias coisas assim da meditação que você incorporou e que foram muito importantes porque segura o que está de fora, né? Então, divide com a gente o que as pessoas não veem. Então, na verdade, eu sempre fiz um pouco de exercício. Quer dizer, tive um período que eu trabalhava demais, não dava tempo. Mas aí eu comecei em 2001, quer dizer, nunca mais parei o Pilates, que eu continuo até hoje. Eu fiz um pouco de yoga sozinha, me estrepei, mas ainda faço aquelas coisas sensacionais que eu já mostrei em outros lugares, mas não vou existir, não vou continuar fazendo. Mas uma das coisas que tinham me aconselhado, porque eu tive 2 cânceres, uma depressão, e outras coisas, um estresse profundo que caiu metade do cabelo, enfim, essas coisas eu não gosto de pensar. Eu passei, superei, tudo bem, entendeu? E tive a coragem, a força, a clareza e a força de me enquadrar e superar, que eu acho que é por isso que eu falo da resistência. Porque vale a pena, porque a vida vale a pena. É maravilhosa. Entende? Agora, a meditação, que eu não conseguia engatar desde o primeiro câncer que eles tinham me sugerido, eu consegui na última vez porque meu neurologista, que é um jovem, simpático, e ele me falou, escuta, você para de tomar injeção de corticoide porque você está com dor e isso faz aquilo. Faz isso, faz aquilo que eu estou te dizendo e medita. Aí ele me colocou um aplicativo mais sofisticadinho e tal e coisa. E eu comecei a pesquisar primeiro, porque eu sou desconfiada. Então eu vou vendo assim, não sei, não gosto da voz, acho que não. Porque eu já tinha me juntado com um monte de grupos de meditação, mas eu olhava e dizia, isso é muito hippiezinho para mim, entendeu? Quer dizer, eu sou assim, porque eu achava que eu não combinava com o grupo. Quando, na verdade, você só medita quando você realmente precisa, na verdade. Você entra nessa coisa e engata, e hoje em dia eu estou agradecendo a tudo. Você lida com o estresse de maneira diferente hoje do que antes? Sim. Mas você medita há quanto tempo? Agora está calculado. Desde junho de 17, todo dia. Qual é a técnica que você Deixa usa? eu passar para o Pedro, porque Não, eu era tenho... só isso, sobre a técnica da meditação que eu fiquei curiosa. Qual é a técnica? É transcendental ou é mindfulness? É mindfulness, mas é misturado, porque tem vários hoje em dia, né? Cada dia um, né, Costanza, do aplicativo. Não, Pedro se defende, que não está dando para te ajudar aqui, amigo. A mulher, elas estão... Então vai. A gente falou muito sobre moda, enfim, sobre os livros, mas a senhora é uma profunda conhecedora da indústria brasileira. Senhora? Sua família... Perdão.
A sua família detém a Santa Constância, que é uma empresa muito importante de malharia. O que une o Brasil na sua experiência na moda, como em estilo e indústria? A gente é muito pulverizado, né? No Nordeste a renda, no Norte há insumos cosméticos, no Sul couro, São Paulo jeans. O que une a gente como nação em se tratando de estilo e indústria? Olha, você sabe que na fábrica justamente que atendo o país todo e também Latinoamérica e tal, a gente tem as regiões, a gente cria para diferentes regiões, porque existe sim uma tendência de apreciação por certas coisas que a gente já sabe, que eles gostam mais disso, daquilo, daquele outro. Não tem uma unidade total. Isso é ruim, de alguma forma, não ter unidade? Porque o Brasil é gigante, né, meu filho? Você já viu o tamanho? Aliás, é fácil de entender, o clima é diferente. As origens das misturas raciais diferentes, tudo mais, é bem complexa a coisa de você unificar tudo de uma vez, tá? Talvez aconteça no futuro, eu não sei, mas que existe uma diferença bem conhecida, inclusive nos meios, digamos, têxteis, a gente já sabe. Deixa eu aproveitar que sobrou um pouquinho de tempo, então, e vou fazer uma pergunta que eu queria muito deixar aqui com você. Você fala um pouco no livro sobre o início da carreira, que foi muito difícil, improvisado, né? Inclusive que tinha uma resistência muito forte dentro da própria redação à sua presença. As pessoas achavam que, de certa forma, você não precisava trabalhar. E tem aí um trechinho que eu achei bastante interessante. Você fala, bom, eu também preciso ganhar meu pão. E aí você usa esse trecho para falar um pouquinho sobre sororidade, que é esse suporte entre mulheres, uma coisa que as pessoas às vezes entendem mal nas redes sociais, mas é basicamente ninguém solta a mão de ninguém entre nós, assim. Eu queria saber se você acha que hoje mudou um pouco o ambiente mesmo das mulheres, né, não só no trabalho, mas em termos de ter uma colaboração mais efetiva. A carreira dos homens, todas, ela é sempre muito mais suportada por aliados, né? Você nota alguma diferença efetiva no comportamento? Olha, eu sei que existe uma diferença, mas como experiência, eu já saí hoje eu sou consultora, então eu trabalho com grupos pequenos, dentro de empresas grandes. Então, para mim, não é mais como era uma vez que eu tinha que trabalhar com uma empresa enorme que tinha, sei lá. Então, eu não sinto tanto, porque primeiro eu já estou numa outra idade e eles me chamam justamente para dizer aquilo que os outros não sabem, por causa da experiência e por causa que eu gosto de renovar e tal. Então, eu não sei como funciona de verdade isso socialmente, mas me parece que a coisa tem melhorado, porque tem muito mais mulher trabalhando. Quer dizer, na minha época tinha menos, né? Desse iniciozinho da carreira, teve algum episódio que te marcou em especial, que você pudesse compartilhar como não exemplo a ser seguido, para deixar bem claro aqui? Mas é só para todo mundo saber que até você foi alvo de bullying. Não, mas eu fui mesmo, quer dizer, eu no começo, eu tinha que fazer produção, né? Porque eu era produtora, eu não era nada. E ninguém me contou que tinha uma Kombi para fazer isso. Então eu ia com o meu carrinho, fazia toda a produção, levava as coisas para o estúdio e aconteceu 2 vezes que eu chegava lá com a modelo, fotógrafo e tal no estúdio, né? Eu ia buscar a roupa, ela tinha desaparecido. Eu falei, mas escuta, e a roupa? Ah, foi por engano para o Guarujá numa outra foto, entendeu? Então eu achei que era eu que era uma idiota, que eu não tinha lembrado do dia certo, tá? 2 dias depois, ou uma semana depois, eu não lembro, mesma coisa. Eu falei, bom, aqui... Então eu tive que tomar umas providências, assim. Roda Viva faz uma pausa e volta no próximo bloco. O 4º bloco está prometido. Quem abre é a Camila Coutinho. É um segundinho, fica aqui com a gente. Costanza Pascolato.
nós estamos de volta para o quarto e último bloco da entrevista com Constanza Pascolato, Camila Coutinho, promessa cumprida. Eu queria saber, na época que você se separou, você teve que fazer uma escolha, você fez uma escolha que teve várias consequências. E depois, quando você decidiu se dedicar à sua carreira, também teve uma consequência com as suas filhas, que teve um distanciamento, e, enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso. Mas que foram escolhas muito corajosas para a época, e que hoje em dia talvez sejam vistas de maneira diferente, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e que conselho você dá para as mulheres independentes e que escolhem também se dedicar à carreira, que é uma escolha natural também hoje em dia. Que conselhos você daria para as mulheres atualmente? Olha, o papel da mulher não é exatamente simples, né? Quer dizer, porque eu já tinha essas filhas e foi uma separação dramática, porque, na verdade, era mais para me ensinar uma lição, que meus pais estavam querendo ver se eu voltava para casa. Mas, como eu disse no começo, eu não sou capaz de viver uma mentira, tá? Então, eu embarquei nessa coisa difícil, porque eu achei que, pelo menos, era o que eu queria. Só para quem está em casa entender melhor, eu vou fazer um resuminho aqui. Se eu errar, você me corrige, por favor. Você era casada e acabou se apaixonando pelo seu companheiro depois de toda a vida, né? E, enfim, essa separação acaba irritando a sua família, que entra nesse processo aí quase de uma... Bom, enfim, segue de onde você está. O resumo... Eu não expliquei direito, E foi uma coisa, isso nos anos 70, que era meio complicado. E eu não tinha nenhum tipo de profissão, entende? Por isso que eu era considerada, além de tudo, uma diletante, né? Em tudo aquilo que eu fazia. E aí, a questão da mulher, eu vejo as mulheres que resolvem ter filhos hoje, elas têm, mas elas sabem se organizar melhor, entende? Eu tinha que fazer mirabolâncias para ver minhas filhas durante 4 anos, enquanto elas estavam no Rio. Depois, quando elas vieram, eu levava até para as fotos, né? A gente viajava para fazer Cláudia Moda, sei lá, Cláudia Moda que levava mais. Tinha muitas vezes que eu levava as filhas juntos para assistirem aquilo, porque eu ficava lá 10 dias, sei lá o que e tal. E é difícil. Agora, o conselho, eu não sei, você tem que pensar direito para ter filho, né? Você decidir. Carreira e filho, eu vou conseguir fazer sim ou não. Eu improvisei tudo, mas eram outros tempos e a gente tinha muito mais tempo à disposição. Hoje em dia vocês correm de uma maneira, porque tudo se acelerou de tal forma que ficou mais violento, inclusive. Mas eu vejo meninas que trabalham, por exemplo, na fábrica, que tiveram um filho, depois continuaram sendo ótimas profissionais, tiveram outro porque decidiram, mas conseguem lidar com isso, e com doença, e com não sei o quê, e fim de semana não sei o quê, e aí pronto-socorro. Eu acho de uma coragem fantástica, mas a mulher é resiliente. Então, é corajosa. Mas eu acho que o conselho seria pensar direito antes, né? Constanza, você acabou tendo, por causa disso e outros fatos, uma relação mais difícil com a tua mãe. Quando que vocês se reconciliaram ainda em vida? Você chegou a se reconciliar Eu com acho ela? que a educação era tão formal, era uma coisa século passado aristocrático, a gente não entrava em detalhes, sabe? Só que quando eu vi que minha mãe ia ficando mais idosa e que ela já não participava tanto da fábrica, como você deve saber, se lembrar, ela ia a todos os desfiles, porque primeiro as pessoas gostavam dela, convidavam, mas eu fazia uma questão. Grande figura na moda, era uma... Então, mas eu fiz de tudo para que ela viesse e continuasse participando, que foi uma sorte, porque foi justamente o período mais, digamos, fulgurante da moda brasileira até agora. Vamos ver o que vai acontecer depois. Mas, então, na verdade, mesmo sem falar nada, a gente teve um relacionamento mais legal. Agora, para falar bem a verdade, quem resgatou minha mãe para mim foi minha filha
através da leitura de todos os diários que ela escreveu em primeira pessoa no livro. Então, realmente eu entendi que ela tinha um cuidado e um carinho por mim que ela nunca tinha falado. Porque ela não se... o livro, de novo, aí dando um spoiler para quem está em casa e ainda não leu, ela está falando do livro escrito pelas filhas dela, O Fio da Trama. Ele traz os diários da mãe da Constança e não só passagens sobre a própria família, mas, enfim, toda a dureza de sobreviver à guerra e à fuga, e enfim. Então, certamente você redescobriu a sua mãe aqui, né? Sobretudo pela maneira como ela se preocupava comigo. Eu achava que, como eu tinha uma governante que cuidava de mim todo dia, eu não sabia que ela se preocupava tanto, porque ela tinha outras coisas para fazer, entende? Tanto levar a família, quanto recomeçar uma vida aqui, mulher, em 1947. Ela foi feminista, né, Constança? Então, sabe, e com a questão da formalidade, eu vou repetir, que essa formalidade, essa educação forte que a gente recebeu, de um lado é perfeito porque a gente sabe os limites e sabe como superar e toca para frente. Mas do outro, você se afasta muito da pessoa, da humanidade, entende? Meu pai era mais próximo, mas ele também resolveu ser bastante severo comigo para ver se me endireitava, porque o negócio deles era esse. Deixa eu passar a palavra ao Duran, porque ele já me fez 3 sinais e eu juro que depois ainda vai dar tempo da Érica falar e vai dar tudo certo. Alguém daqui estava falando de sorority e a cumplicidade entre as mulheres. Sim. Mas eu, se não me engano, na época que você trabalhava na Cláudia, na revista Cláudia, que é uma revista que existiu bastante tempo atrás, Existe ainda. que era uma revista praticamente cheia de mulheres, as pessoas não te tratavam muito bem ou tinha alguma coisa lá que não funcionava bem. Eu me lembro Você que uma vez a lembra? gente estava fotografando e você entrou dentro de uma dessas famosas combis e você disse que não aguentava mais e que você pararia de trabalhar na Cláudia, na Editora Abril, e foi o que aconteceu e depois, enfim, você teve... Ah, mas eu tive uma depressão, eu chorava, lembra? E eu não entendi nunca o que tinha acontecido. Achei que tinha te sacaneado ou alguma coisa dessas. Não. Nunca perguntei nada. A gente ficou lá na rua Foi olhando. o começo daquela depressão horrorosa, depressão química mesmo, que eu tive. Tive que me tratar 3 anos com remédio e tudo. Eu chorava sem parar. Eu dizia para você, não liga, eu estou chorando, mas não liga. Na Rua Oscar Freire. Juro, era assim. Mas é porque eu tive uma depressão química. Eu não achava que tinha sido Não, complô. uma armação. Não. Mas tinha tantos que eu nem ligava. Então, na verdade, no fim, eu tinha muito trabalho. Eu não ligava mais para essas coisas. Né? Palomino. Eu queria continuar nessa narrativa familiar, que é bastante cinematográfica até, né? Eu acho que daria um grande filme, uma excelente minissérie. Eu acho que minissérie, eu tô louca para achar. Não é? Fica a dica. Pois é. E eu queria que você falasse, então, sobre uma grande alegria que eu sei que você tem na sua vida, que são seus netos. Ah, bom, essa... Sabe o que é um presente? Relaxou. Relaxei total agora. Não, porque os netos, eu não sei, eu acho que todos os netos devem ser bacanas agora. Meus netos, eles vieram assim, eles falam comigo horas, entende? O menino tem 26 anos, no domingo ele está fazendo compras para o apartamento dele, que ele mora em Milão, trabalha para a Ernst & Young. E, enquanto faz compras, fala comigo. 1 hora. Eu acho isso Porque ele me pede conselho, isso, aquilo. Daí ele me enrola, porque ele está namorando 2 moças casadas. Então, é uma coisa assim, como se eu não tivesse entendido que ele estava enrascado e tal e coisa. E minha neta, que mora em Nova York, também não sei, é uma relação absolutamente outstanding, não sei como falar. Para mim é um presente, sempre.
Ô Constanza, eu queria saber quais são, assim, na moda brasileira, seus top 5 Então, de talentos e gente que... top 5 do quê? de estilistas. Sei lá, eu nem lembro dos nomes mais. Eu tô meio gaga. Gente que você admira, que você veste, Ah, sim. que você, de fato, enfim, em contrapartida à pesquisa que o Pedro citou. Ah, não, tem os sólitos, né? Quer dizer, tem o Reinaldo, tem a Glória, que... Eu não visto mais nada, né? Quer dizer, para dizer a verdade, eu visto assim, coisas que eu já tenho dentro do armário, que é horrível falar isso, porque não estimula. Mas... Tá bem, isso é moderno. E de quem que eu como? Ah, bom, tem umas meninas que chamam... bom, né? Agora você me acabou comigo, porque tudo que, que é relativo à moda, que eu seria entendida, eu não lembro nem do nome. Então, é uma tal de A. Niemeyer, tem umas roupas assim. A Niemeyer. E depois tem um monte de peças de roupa de gente nova que eu não vou lembrar do nome de todos, porque eu conheci via Shop Together, que é a Ana, que me chama para fazer curadoria. Mas você entende que eu não me lembro mais de uma imagem de moda Mas completa? quem para você fica, assim, dessa moda contemporânea, nesses anos que você acompanha, que você acha que merece um lugar na história? Bom, já mereceu, né? E daqui para adiante eu não sei. Para ser muito honesto para você. Um pouco por falta de conhecimento meu. Imagina, se você não... Não, mas essas Talvez pessoas... seja porque seja sintomático realmente, né, que a moda esteja, não É, esteja mas nesse tem lugar. coisas interessantes que eu vejo de vez em quando, mas não é uma imagem como a gente construía uma vez, sabe? Tem uma peça ou outra, tem uma atitude, tem essa liberdade maior. Tem essa roupa que parece, que eu acho nova, que parece de homem, de mulher e ao mesmo tempo não é uma coisa ou outra. Eu acho interessante isso, sabe? São fronteiras que você vai superando. Então a gente está no processo. Talvez daqui a um ano eu possa te responder um pouco melhor, mas eu acho que não. Está em construção. Constanza, Pedrinho. Você comentou sobre períodos difíceis da sua vida, sobre a depressão, enfim. E eu queria fazer um link com a moda, porque a moda que parece ao longo dos anos, desde os anos 80, tem um fetiche pelo sofrimento. Quem disse você? Mulheres magras demais, Erin Chic. Esse ano, 3 grifes foram bombardeadas no Instagram. Uma Burberry por ter colocado uma modelo na passarela com uma corda no pescoço, como se fosse enforcar. A outra Gucci com a camisa de força. E uma que entrou com, acho que é a Kirkheim, na Semana de Paris, com uma modelo com soro do lado, como se estivesse no hospital. Por que a moda tem esse fetiche pelo sofrimento? Eu sei lá. Eu acho que é muito mais efeito que eles querem fazer para chamar a atenção, sabe? Mas eles estão revendo isso tudo também para a questão da apropriação cultural e tal coisa. Você sabe disso, que eles fizeram tanta gafe ultimamente. Por quê? Porque a moda sempre funcionou, os criadores, tradicionalmente, era como se fosse um pequeno núcleo, sabe? Um pequeno núcleo entre eles e tal coisa, com a linguagem meio cifrada, como se fosse normal isso. A coisa vai mudar, né? Porque eles têm que ser aceitos pela maioria. Hoje em dia eles estão abertos a um público muito mais aberto e que tem, obviamente, opiniões diferentes. Agora, essas opiniões horrorosas acontecem mesmo quando você não faz nada demais, entende? Porque eu vi uma bobagem naquele desfile outro dia do Alexandre. Eu vi umas críticas tão ridículas sobre... É uma moda inclusiva, era simpático, tudo bonitinho e tal. E gente falando umas coisas sem noção, sabe? Então a gente não pode levar muito a sério essas sem noções, sabe? Porque, puxa, parece que eles estão se lavando a alma ali, sabe? Então, sabe? Ela Agora, aqui... Tempinho,
é para encerrar, porque a gente está estourando o bloco. Vai lá. Eu queria saber, se você fosse invisível e entrasse numa sala que tivesse todo mundo falando de você, o que te deixaria feliz ouvir das pessoas? Ah, Constanza é assim, Constanza é assim. O que te deixaria feliz? Nunca pensei nisso. Mas, em compensação, eu ouvi 2 pessoas falando mal de mim. Uma vez, no Copacabana Palace, que tinha uma porta sabe, entre uma... E dava para ouvir tudo. E a outra, num hotel em Paris, sabe que Paris tem aqueles... A parede é nada, né? Não só, mas o telefone, que era umas linhas encrencadas, falando mal de mim. E eu, sabe o que eu fiz? Eu fingi que eu não tinha escutado nada. Não, mas eu queria saber... Eu entendi, mas olha, já me falam coisas tão maravilhosas de mim que eu não acho que sei lá, eu não vou falar que eu não mereço tudo isso, mas às vezes eu fico até surpresa, sabe? De tanta coisa, que eu sou um exemplo, que eu isso, que aquilo e tal. Pouca gente se chateia comigo. Gente, nós estamos, infelizmente, encerrando esta edição do Roda Viva com essa delícia de entrevista com essa pessoa super especial. Foi um prazer receber você aqui no Roda Viva hoje. Foi um prazer ter te lido, foi um prazer ter te conhecido melhor. Adorei fazer a entrevista. Eu quero agradecer muitíssimo a participação da Érica Palomino, do J.R. Duran, da Lilian Patti, do Pedro Diniz, da Camila Coutinho e do nosso modelo, Paulo Caruso. Agradeço também, claro, a você que nos acompanhou até agora e, de novo, muito especialmente, Constanza Pascolato. Foi um prazer enorme recebê-la aqui no Roda Viva. Obrigada, querida. A gente tem um compromisso marcado na próxima segunda-feira. Não esquece, o Roda Viva está aqui esperando por você. Até lá!